O deputado Daniel Silveira afirma que não voltará a usar tornozeleira eletrônica. Direto para Brasília com Paola Cuenca. Paola, o parlamentar acredita que a decisão de Jair Bolsonaro, a graça que o presidente concedeu a ele, isso faz com que ele não use mais o equipamento, é isso? Exatamente. Esse é o entendimento do deputado federal Daniel Silveira, inclusive um entendimento que é diferente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o que está causando, inclusive, aquelas fixações de multas a respeito da não utilização da tornozeleira eletrônica pelo deputado federal e também pelo descumprimento de outras medidas cautelares. Essa fala de Daniel Silveira a respeito de não utilizar a tornozeleira eletrônica aconteceu ontem, neste domingo, durante um evento ocorrido no Rio de Janeiro. Foi realizada uma motociata em apoio ao governo federal e ali durante esse evento, então, já no final de toda a manifestação, é que Daniel Silveira falou que se antes já não deveria utilizar a tornozeleira eletrônica, no entendimento dele, agora que ele não vai usar mesmo esse tipo de equipamento de monitoramento eletrônico, até porque ele coloca que a graça que foi concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, já faz com que ele não tenha mais a necessidade de cumprir esse tipo de medida cautelar que estava imposta, que o judiciário deveria apenas fazer um reconhecimento declaratório da graça do presidente da República, Jair Bolsonaro, e não uma análise, de fato, se haveria ou não a constitucionalidade, a extinção da pena, que é o que é colocado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós separamos um trechinho da fala de Daniel Silveira a respeito desse assunto para que vocês possam acompanhar. Na verdade, quando o judiciário tem um perdão presidencial, é meramente declaratório e reconhecimento. O judiciário não faz mais nada, só declara a extinção. Eles já estão equivocados há muito tempo. Lembra que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já fixou 3 multas para Daniel Silveira por conta da não utilização da tornozeleira eletrônica e do descumprimento de outras medidas cautelares. Juntas, essas multas já somam R$645 mil, além do bloqueio das contas bancárias de bens imóveis de Daniel Silveira e também o bloqueio de 25% do pagamento que ele recebe por meio da Câmara de Deputados para justamente fazer o pagamento dessa multa que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. A advogada de Daniel Silveira chegou a ter um encontro com o ministro Alexandre de Moraes para tentar argumentar a questão das medidas cautelares, para que a graça já fosse entendida como constitucional, que ele não precisasse mais utilizar a tornozeleira eletrônica, mas, pelo visto, essa conversa não obteve resultado, já que pouco tempo depois, então, o ministro Alexandre de Moraes fixou a 3ª multa a Daniel Silveira. A gente continua acompanhando esse caso que se desenrola aqui no Judiciário Federal. É isso, Paola Cuenca de Brasília, Cristina Grêmio. A questão é de se entender, ou pelo menos a defesa de Daniel Silveira entende que a graça encerra o assunto, mas como é que ficam essas multas? Olha, Thiago, não é a defesa de Daniel Silveira que entende. Os juristas mais renomados do país dizem que está escrito com todas as letras no Código de Processo Penal. O artigo é o 734, para quem quiser dar uma busca aí, artigo 734 do Código de Processo Penal, diz com todas as letras que é de incumbência exclusiva do presidente da República conceder graça presidencial a quem quer que seja, tanto que outros presidentes concederam a terrorista internacional, concederam a corruptos, condenados. E aí o presidente da República decidiu conceder a um parlamentar que está tendo sua imunidade parlamentar violada e sua liberdade de expressão violada. A graça presidencial põe fim a qualquer processo, a qualquer condenação. Está encerrado. Essas multas de Alexandre de Moraes deveriam estar sendo desconsideradas, não só pela defesa do deputado Daniel Silveira, como por toda a sociedade brasileira, inclusive pelo Pleno do STF. Ficar enrolando, dizendo que falta votação, falta opinião, enquanto isso cabem multas diárias aí, é simplesmente jogar para a plateia. Tem uma plateia de militantes que são anti-bolsonaristas, anti-presidente da República, anti-Brasil, anti-liberdade de expressão, que estão batendo palma para esse ministro. E fim. O meio jurídico não está, a insegurança jurídica é cada vez maior a cada nova multa, a cada nova decisão inconstitucional de um ministro do STF. E Alexandre de Moraes, infelizmente, está sendo o campeão no momento de inconstitucionalidades.
Eu acho que Daniel Silveira está certo, não tem que usar a tornozeleira. Os advogados dele estão certos, precisam fazer valer a graça presidencial, e todos aqueles que exigem que o senador Rodrigo Pacheco coloque em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que não respeitam a Constituição também têm legitimidade para isso. Os ministros não estão respeitando, e diz a nossa Constituição que é o presidente do Senado que deve colocar em votação pedidos de impeachment que venham de qualquer pessoa da sociedade, de qualquer representante de entidade de classe ou de qualquer cidadão comum que se sinta insultado diante de um Supremo que não respeita a Constituição. Olha, quem não respeita o Poder Judiciário e não respeita a Constituição é o deputado Daniel Silveira. É um regime, é um discurso antidemocrático aninhado no seio do sistema político. É disso que se trata. Em várias decisões, o ministro Alexandre de Moraes tem enfatizado o ponto que, apesar de haver agraço, um indulto presidencial a Daniel Silveira, ele fala, inclusive, numa decisão, até peguei aqui as aspas para citar corretamente, ele diz o seguinte, o Alexandre de Moraes: o decreto de indulto presidencial será analisado em sede própria e, enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, ou seja, o que isso quer dizer? Essa graça precisa passar pela análise do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. A presente ação penal prosseguirá normalmente. Então, enquanto isso não acontecer, a ação prossegue, inclusive no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu Daniel Silveira e devidamente referendados pelo plenário desta Suprema Corte. O plenário do STF já se debruçou sobre as medidas cautelares, entre as quais a tornozeleira eletrônica, empregadas ao deputado Daniel Silveira, e já referendou a legalidade, a constitucionalidade dessas medidas. Então, não cabe, por enquanto, o deputado simplesmente se recusar a usar a tornozeleira eletrônica se há uma decisão da Justiça em contrário. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes, também uma decisão dele que data de março, ele já diz que a cada dia de decisão de liminar judicial, de decisão da Justiça descumprida, acarretará em R$15 mil de multa. Por isso, essa multa estratosférica já empregada ao deputado Daniel Silveira. É ele que ele mostra um desprezo ao Poder Judiciário, ao Estado democrático de direito. Infelizmente, é um deputado eleito democraticamente, mas que usa o escudo da imunidade parlamentar justamente para atacar a democracia, pregar o fechamento do STF, pregar a volta do AI-5, que constitui, em última instância, no fechamento do Congresso Nacional também. Então, é contra esse discurso de ataque às instituições, de ataque à democracia, aninhado no seio do sistema político, que o STF está lutando contra. É uma série de análises que podem ser feitas. De um lado, a decisão do Supremo Tribunal Federal de impor essas medidas cautelares deveria cessar no dia em que foi publicado o decreto do presidente, uma vez que os atos administrativos, e dentre eles incluído o decreto de graça, gozam de presunção de legalidade, nesse caso de constitucionalidade. Portanto, no mínimo, a partir daquela data, cessaria os efeitos, ao invés de continuá-los da forma como está. Não me parece que seja o caso de aguardar, não é, essa validação constitucional, até porque ela está demorando. Qual é a justificativa até agora para não se ter feito essa análise da constitucionalidade? Por outro lado, também Daniel Silveira tem esticado essa corda no enfrentamento dessa ordem, ao invés de ater-se aos autos para manifestar a sua discordância. Então, aqui quer me parecer que os dois lados têm inflado essa discussão e isso não é bom. O Supremo já poderia ter analisado a constitucionalidade do decreto, as multas cautelares e todas essas medidas impostas, ainda que lá atrás, antes do indulto, poderiam ter, do decreto da graça, poderiam já ter sido suspensas, uma vez que é sabido que esse decreto foi publicado, e o Daniel Silveira, por outro lado, poderia também diminuir o tom dessas manifestações. Isso leva à conclusão de que nenhum lado, nem o outro tem feito, talvez, um esforço recíproco e simultâneo para arrefecer o sentimento, né, que há de disputa entre ambos. E isso não é bom para as instituições e tampouco para acalmar o ambiente político brasileiro.